Muito bem, nós já estamos com a sessão em gravação. Eu vou, então, agradecer a todos a presença, dar um bom dia e iniciar aqui a sessão de julgamento do dia de hoje. Essa é a sessão da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 17 de janeiro de 2023. Estão presentes na sessão eu conduzindo os trabalhos, o Dr. João Maluf Júnior, também a doutora Luciana Vendramini, o doutor Eduardo Soares de Mello e o doutor Rodrigo Risto. Temos como representante fiscal o doutor Ricardo Fogaça Lobo. Temos a presença aqui da patrona, a doutora Marina Mota, que fará sustentação oral em relação ao processo de Mandalá. Então, eu vou pedir aos colegas que... vou fazer a leitura do relatório do processo. Enquanto a doutora faz a sustentação oral, eu inicio aqui a parte do sistema aqui do EPAT, para que a gente possa ter acesso ao voto. Então, vou pedir a licença aos colegas, vou fazer uma breve leitura do relatório, rapidamente, e já passar a palavra para a doutora Marina. Trata-se de um recurso ordinário interposto em razão da decisão de primeira instância que julgou procedente o presente AIM, mantendo a acusação de... São duas acusações. Crédito indevido, em decorrência de declaração de crédito de semestre no campo 57 da GIA, no campo outros créditos da GIA. E o contribuinte foi notificado a justificar e apresentar os documentos fiscais que embasaram esses créditos, tendo deixado de apresentá-los até a presente data. E a segunda acusação é que deixou de prestar, no prazo combinado naqueles documentos, nas notificações, as informações solicitadas pela fiscalização, conforme se comprova pelas cópias das notificações. Então, há uma manifestação fiscal, as folhas tais, há a decisão de primeira instância que julgou procedente o AIM, havendo contra ela o presente recurso ordinário, que faz algumas alegações. A primeira delas é que, entre aspas, a infração do item 1 do AIM, relativa a crédito do imposto, é resultado de equívoco em sua escrituração contábil, no ano de 2018, decorrente do excesso de obrigações tributárias a serem cumpridas, com normas diferentes em cada estado e, infelizmente, não corrigida em tempo hábil. A segunda alegação é que, entre aspas, ao que concerne à infração do item 2 do referido auto de infração, diz respeito à ausência de fornecimento de informações que, em verdade, a contribuinte não foi devidamente intimada, pois, vide folhas 9 e 11 do AIM, sua ciência se deu automaticamente, que é mesmo que dizer que esta não veio a ocorrer. Alega também, terceira alegação, é que a necessidade de recapitulação da multa do item 1 para a linha B. A multa estava na linha F, né, que é a residual, né, e o contribuinte pede que seja recapitulado para a linha B, do item 2, do inciso 2 do artigo 85 da Lei 6374. A próxima alegação é o caráter confiscatório e abusivo da multa, alega também redução da multa pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e ilegalidade do cálculo dos juros moratórios. A representação fiscal propugna pelo não provimento do recurso, esse é o relatório. Então, eu agradeço aos colegas a paciência por terem apenas ouvido o relatório sem tê-lo acompanhado, na forma escrita. Eu vou já, então, iniciar aqui o EPAT aqui. Eu tive um probleminha, tive que reiniciar, então eu já vou abrir a sessão. Mas eu já vou passar, então, a palavra, abrir a sessão do EPAT. Eu já vou passar a palavra, então, para a doutora Marina. Uma vez lido o relatório, a doutora já está em condições de proceder à sua sustentação oral. Doutora Marina. Bom dia a todos novamente, agradeço de novo pela oportunidade, desejo a todos um feliz 2023 de muito sucesso, e vou ser breve na minha explanação, mesmo porque eu ia começar com um resumo, e acho que o resumo já foi feito, então vou poupar essa parte.
vou só retomar alguns pontos para fazer um link na minha defesa. Então a gente fomos autuados por creditamento indevido de ICMS, por ter lançado ICMS nesse campo 57, que seria um campo que, como outros créditos, e de fato, em que pese em primeira instância não temos logrado êxito, mas de fato é uma empresa que trabalha em vários estados e cada estado tem uma legislação a ser seguida e teve um erro que não foi retificado a tempo. Isso realmente aconteceu. E aí, por causa disso, teve um creditamento indevido de 1.057.000 e uma multa de 1.275.537 reais. O nosso primeiro ponto é que ela tem uma multa Essa multa, na verdade, está somado dois valores de multa e tem uma multa num valor menor, que seria pela não entrega de documentos. Na verdade, ela foi intimada via pela caixa postal, e até pela essa dinâmica da empresa, realmente, todas as intimações dela foram vistas por intimação automática, e pela legislação em vigor aqui em São Paulo, quando o contribuinte não tem advogado constituído, a intimação tem que ser feita via R. Em nenhum momento foi feito via R, e também ela não recebeu nenhum e-mail avisando que tinha algo para ser lido na caixa postal. Que quando tem e-mail cadastrado, o certo é ela receber algum e-mail com essa informação. Então, é por isso que a gente fala que a intimação dela foi errônea, o que gera a ilegalidade do próprio auto de infração. No mérito, quanto à multa, a gente alega que ela está enquadrada no inciso errado, porque ela foi enquadrada na linha J, que seria uma linha quando não há uma previsão legal para a infração imputada ao contribuinte como ato faltoso, e a partir do momento que a nossa empresa que a empresa que a gente defende está sendo autuada por creditamento indevido de ICMS, há uma conduta que a linha B do artigo 85 da Lei Estadual 6374, ela é relativa a creditamento indevido. Então, se a empresa está sendo atuada por creditamento indevido, a multa tem que ser relativa a creditamento indevido. A linha B fala exatamente isso: crédito do imposto decorrente de escrituração não fundada em documento e sem a correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento ou sem aquisição de propriedade de mercadorias. Então, é exatamente a conduta que foi imputada à empresa. E a linha B fala numa multa de 40%, enquanto a linha J fala numa multa de 100%. Então tem que ter similaridade entre a multa e a conduta imputada à empresa, por isso que a gente pede o reenquadramento da multa para a linha B, do artigo 85, inciso 2 da Lei Estadual 6374 de 89. Quanto ao caráter confiscatório da multa, tá? A gente segue a jurisprudência do STF, já consolidada, de que a multa não pode ultrapassar 100% do valor do tributo. O tributo fica em 1 milhão, a multa está chegando em 1.300.000 quase. E se ela é de 100% do tributo, ela não poderia ser maior que o tributo, nada justifica. E ou que ela seja considerada totalmente ilegal por não ter respaldo jurídico, uma vez que o inciso no qual ela foi enquadrada fala em 100% e está ultrapassando 100%, ou que ao menos ela seja reduzida para 100% do valor do tributo. E por fim, quanto à Selic, o auto de infração fala que foi utilizada a Selic, porém, se a gente faz o cálculo, isso que a gente demonstra, inclusive a gente junta a planilha de débito, dá quase 30 mil de diferença entre o cálculo pela Selic e o cálculo apresentado no auto de infração. Por isso que a gente fala que é da ilegalidade dos juros aplicado no auto de infração.
Esses são os nossos pontos de defesa em relação a alegados no recurso ordinário, razão pela qual a gente requer ou a ilegalidade total do auto de infração, com a sua nulidade total, por ele afrontar a Constituição e afrontar preceitos legais, ou ao menos que ele seja recalculado o valor da multa, tanto pelo reenquadramento na linha B do artigo 85, inciso 2, da lei estadual, quanto pelo reenquadramento da multa para seguir os preceitos constitucionais do princípio do não confisco e da razoabilidade e proporcionalidade. Agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Marina. Bastante concisa, mais precisa, né? A sustentação oral. Acho que basicamente são essas as questões que o contribuinte traz em seu recurso. Obrigado por revisitá-las, né? Eu vou pedir aos colegas que marquem a sua presença lá na sessão, né? Para que possamos, então, com a abertura do quórum, né, doutor Eduardo, muito bem, vamos então iniciar aqui. Eu vou pedir aos colegas, então, que se dirijam ao processo. Só um minutinho. Processo de manda lá, transportes de cargas limitada, AIN 4148820, de minha relatoria. Eu peço que os colegas se dirijam ao processo. A doutora Marina já fez a sua sustentação oral. Eu vou, então, gravar aqui o voto para que os colegas possam acompanhar. Como eu já havia dito, é um recurso ordinário, né, e a decisão de primeira instância ela julgou procedente o AIN, são duas acusações. E, basicamente, em relação à alegação do contribuinte no que diz respeito à notificação, eu entendi da seguinte forma: eu realmente entendi que não há nenhum vício, e o voto já se encontra aí para os colegas possam acompanhar. E eu farei a leitura. Peço, então, que se dirijam ao voto, né? Não há alegação preliminar de nulidade da decisão recorrida, razão pela qual passo imediatamente ao mérito. Primeiramente, no tocante à alegação de que não houve intimação para apresentar informações, não assiste qualquer razão à recorrente, uma vez que verifica-se as folhas 9, que há notificação realizada no mês de março de 2022, repetida no mês seguinte, conforme folhas 10, intimando o contribuinte a apresentar os documentos que sustentam a tomada de crédito por ele realizada. Portanto, claramente está demonstrado nos autos que o contribuinte foi efetivamente notificado, vezes que tais notificações foram realizadas por meio do domicílio eletrônico do contribuinte, o qual encontra-se previsto no artigo 4º da Lei 13.918/2009, não sendo cabível à recorrente opor desconhecimento do referido dispositivo legal. A resignação do contribuinte contra a ciência automática não tem qualquer razão de ser,
uma vez que a sistemática de notificação por meio do portal do DEC encontra-se claramente prevista nos dispositivos do referido artigo 4º da Lei 13.918, conforme segue. E aí os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 4º, eles dizem que considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação. Na hipótese do parágrafo 2º, desse parágrafo que eu acabei de ler, né, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no período dia útil seguinte. E no parágrafo 4º, que é a ciência automática, diz o seguinte: a consulta referida nos parágrafos 2º e 3º deste artigo deverá ser feita em até 10 dias, contados da data de envio da comunicação, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo. Isso tudo está na Lei 13.918. Como se vê, a legislação impõe a todo e qualquer contribuinte do Estado de São Paulo a ciência automática da notificação após o 10º dia em que é realizada a comunicação via o DEC. Portanto, não há que se falar em qualquer irregularidade no procedimento de notificação realizado pelo fisco, estando todo em consonância com o que dispõe a legislação vigente, válida e em plena eficácia. Por outro lado, quanto à comprovação da regularidade do crédito tomado, o contribuinte deixa de apresentar qualquer documento que possa suportar tais creditamentos. Muito pelo contrário, em seu presente recurso, o contribuinte alega apenas que o crédito teria sido tomado equivocadamente em razão do excesso de obrigações tributárias, confessando, portanto, a infração cometida e demonstrando acerto da acusação fiscal. Quanto ao pedido de recapitulação da multa do item 1, para o artigo 85, inciso 2, a linha B da lei, não assiste razão ao contribuinte, uma vez que tal a linha B trata de situação em que houve a escrituração no livro fiscal exigido, o livro registro de entradas. Porém, no caso dos autos, aqui trata-se de lançamento direto nas GIAs, no campo outros créditos, levado diretamente ao livro fiscal de apuração. Assim, não se pode considerar que houve efetiva escrituração no livro fiscal próprio para a tomada de créditos, conforme estabelece a referida linha B como pressuposto de sua aplicação. Por essa razão, não se enquadra a presente autuação na referida linha B, do inciso 2 do artigo 85, nem em qualquer outra linha do referido dispositivo, à exceção da linha F, que trata das situações residuais. Aí eu trago novamente a acusação do item 1, né? Portanto, está correta a capitulação da multa, não havendo qualquer razão para que se proceda à recapitulação pretendida. Alegações de confiscatoriedade e de desproporcionalidade da multa não vêm sendo conhecidas por essa colega da primeira Câmara Julgadora, tendo em vista o limite objetivo imposto pelo artigo 28 da Lei 13.457, de 89. Quanto ao pedido de redução da multa pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, primeiro, este órgão de julgamento está conformado ao que dispõe o artigo 27 da Lei 13.457, razão pela qual não há qualquer campo de discricionalidade quanto a essa matéria que possa permitir a redução da multa por mera aplicação de princípios constitucionais, tais como o da razoabilidade e o da proporcionalidade. O artigo 27 diz: somente nos casos expressamente previstos em lei, poderá o órgão de julgamento relevar ou reduzir multas. Além do que, a possibilidade de redução da multa, com base na previsão do artigo 527-A do RICNIS, encontra-se excluída no presente caso, tendo em vista que a hipótese do item 1 do AI implicou a falta de pagamento do imposto. Quanto à redução da multa, o recurso não aborda o item 2 do AI. Nada obstante, entendo que, ainda que assim não fosse, a redução da multa do item 2, com base no artigo 527-A mencionado, não comporta cabimento, tendo em vista o valor da multa já bastante diminuto daquele item, totalizando apenas 70 UFESPs, que na época da lavratura da UIN representa um montante de R$ 2.237. De modo que, a meu ver, reduzir a diminuta multa do referido item não traria qualquer efeito prático que justificasse tal redução, nem seria uma medida de justiça, nem permitiria qualquer efeito pedagógico que sempre se pretende quando se está a apreciar algo como a dosimetria da penalidade. Ademais, como bem ressalta a representação fiscal em seu parecer, as folhas 208, há outros AINs lavrados contra a autuada referentes às mesmas acusações aqui tratadas, evidenciando conduta reprovável de um comportamento ilícito recorrente, fato que, obviamente, influencia negativamente na apreciação da aplicação da benesse do artigo 527-A. De qualquer forma, em relação ao item 1 do AIN, o contribuinte não pede explicitamente a aplicação do artigo 527-A. Ainda que pedisse, a acusação do item 1 implica a falta de pagamento do imposto, representando o óbice para a aplicação de tal artigo. Em relação ao item 2, o contribuinte não pede a redução da multa, muito menos pede explicitamente a aplicação do item do artigo 527-A do RICNIS. Porém, ainda que assim não fosse, no meu sentir, não cabe a aplicação de tal benesse, tendo em vista
o valor diminuto da multa cobrada, a imprestabilidade de qualquer redução, tendo em vista o caráter pedagógico da multa e o comportamento recorrente na prática do referido ilícito tributário. Além disso, verifica-se que as multas foram corretamente aplicadas, estando nos percentuais constantes do DDF de folhas 2 em diante, em consonância com o que dispõe a legislação de regência. Quanto à resignação da recorrente no tocante à sistemática de cobrança dos juros de mora, a matéria também não merece conhecimento, tendo em vista o que dispõe a súmula TIT 13 de 2018. Então, é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º e do artigo 85 da Lei 6374 de 89. Por tais razões, conheço parcialmente, porém, na parte conhecida, nego o provimento ao recurso ordinário, é como voto. Então, eu vou passar imediatamente a palavra, abrir os debates, passar para a doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Presidente, eu parabenizo o senhor pelo voto, muito preciso, muito objetivo, não tem muito a acrescentar. Ainda mais a conduta infracional foi reconhecida pelo próprio autuado. Em relação à ciência automática via DEC, é uma previsão legalmente posta, né? Não há que se falar em irregularidade. Em relação ao pedido de redução da multa objeto do item 2, né, além de não haver pedido, como destacou o relator, eu ainda acrescento que o artigo 85, parágrafo 7º da Lei 637489 diz que a multa não poderá ser inferior ao valor equivalente a 70 FES. Então, seria mais uma razão ainda para que não possa ser reduzida essa multa. Então, eu parabenizo o relator pelo voto e acompanho integralmente. Bem lembrado, doutora Luciana. Eu vou até pedir licença aos colegas, vou pedir licença para incluir essa observação que eu acho que passou despercebida, né? Mas, com certeza, ainda assim teríamos essa limitação, não poderíamos reduzir a multa do item 2 do AIM, uma vez que ela já se encontra no valor mínimo, né? Então, eu vou pedir então aos colegas um minutinho, vou apenas introduzir esse item que é relevante, né? Esse óbice, né? Essa limitação, né? No meu voto. Então, de qualquer forma, eu vou passar a palavra para o doutor Eduardo. Bem, primeiro gostaria de parabenizar a patrona pela sustentação oral, bem objetiva, bem clara, e também ao voto do presidente, também bem objetivo, bem claro. Eu vou acompanhar o presidente no seu voto, né, e aí vou evitar reiterar tudo que já foi dito, até em questão de celeridade, eficiência, que deve permear o processo administrativo, mas só registrando, né, que ficou claro que a infração é incontroversa, houve confissão do contribuinte, não houve apresentação de documentos que comprovassem a origem dos créditos, né? Também em relação à notificação, analisando o processo, verifico que a mesma ocorreu em 2 oportunidades, em março e depois em abril do ano passado, né? Além do que o artigo 4º da Lei do Processo Administrativo Tributário permite a notificação via DEC, assim como a ciência automática da notificação após o 10º dia da realização da comunicação via DEC. Também entendo que não é o caso de recapitular da linha F do artigo 85, inciso 2º, que trata daquelas situações residuais para o B, e o B trata da escrituração do livro de entrada. E na auto de infração houve, também colocado pelo presidente, um lançamento direto em GIA. Também aplico, né, nos meus votos o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, quando se sustenta, né, confiscatoriedade, a desproporcionalidade da multa aplicada. Em relação ao 527A também não tem como aplicar, embora, claro, a patrona não tenha requerido, uma vez que a acusação envolve falta de pagamento de imposto. No item 2, como muito bem colocado pelo presidente, pela doutora Luciana, além do valor ser pequeno, 70 UFESPs, não há como diminuí-lo, porque a legislação impede, né? E, finalmente, também aplico a súmula 13 de 2018 em relação à atualização do valor básico da multa. Então, feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto do juiz relator. Obrigado, Eduardo. Doutor Rodrigo. Acho que depois de tanta explicação, tanto do relator quanto dos nobres julgadores, acho que eu não tenho nenhum ponto, acho que eu concordo totalmente. Eu estava verificando aqui somente se não
teria aquela modificação da Selic da súmula que foi modificada ano passado, do juros Selic, que teve um período realmente que não estava usando a Selic. Eu só estava verificando isso, se teria impacto nesse alto, mas pelo que eu estou vendo, ele realmente foi depois dessas mudanças. Mas só estou tentando confirmar aqui, tá? Mas em relação aos pontos tanto levantados pela defesa, pela recorrente, eu concordo também, que acho que a notificação, ela, pelo DEC, ela vale como se fosse, e é um endereço da empresa, é como se fosse um correio, efetivamente. Se o contribuinte não acessa aquela caixa, realmente você tem que considerar como intimado, né? E os pontos posteriores também eu concordo plenamente. Eu acho que o único ponto seria esse da Selic, que eu preciso dar uma verificada, ver se nesse auto se aplicaria a modificação da súmula 10. Não, não se aplica, doutor Eduardo, Não? doutor Rodrigo. Não se aplica porque o auto foi lavrado em 2022. Então, desde novembro de 2017, Perfeito. que já nós já temos então sistemas cobrando a multa, No limite da desculpa, Selic. os juros de mora limitados à Selic. Não, perfeito. Então, não era a única coisa que eu estava tentando confirmar. Então, se é isso, eu concordo integralmente com o relator. Esse auto é bem recente, né? Maio do ano passado. Sim. Então, nós já estamos aqui julgando na segunda instância. Realmente temos bastante celeridade nessa fase, né, de julgamento aqui no TIT, né? A segunda instância já está julgando vários processos que foram lavrados há menos de um ano, né? A questão da taxa Selic, ela tem sido realmente bastante presente na Câmara Superior, uma vez que lá ainda se encontram vários autos lavrados antes de 2017. Aqui a gente já está com isso bastante, mais difícil, né? Existem, né? Sempre tem, mas é mais difícil. Nesse caso, não se aplica. Ele foi lavrado em 2022 e já se encontra, então, dentro da parametrização correta, né, Então tá ótimo. do Então eu sistema. concordo integralmente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Alguma observação, doutor Ricardo? Não, senhor presidente, apenas parabenizar aí pela clareza e objetividade do voto. Muito obrigado. Então, vou encerrar os debates e pedir aos colegas que marquem a presença para votação. O voto já se encontra registrado, é pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso. Vamos para a votação. A votação realizada, o processo de manda lá transportes de cargas limitada, a EN 4148820 teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido em decisão unânime. Muito obrigado, doutora Marina. Eu que agradeço. Um bom dia. Bom dia para todos. Obrigado. Vamos passar para o próximo processo. Processo da relatoria da doutora Luciana. É o processo de cesta de alimentos Nutribem, Eireli, AIN 4147804. É um recurso ordinário. Não há sustentação, não há patrono presente para produzir sustentação oral. É um recurso ordinário, então a doutora Luciana, quando quiser, já pode ou editar o seu voto, que já se encontra aqui permitido, né, para isso, ou já iniciar a leitura. Luciana. Presidente, eu vou editar meu voto primeiro para que os doutores possam acompanhar já direto na tela. Só um minutinho, por favor.
Ok, doutora, já está disponível. Vou proceder à leitura. Quando de apelo ordinário interposto em face de decisão monocrática que negou o provimento da defesa apresentada pelo contribuinte. Através do presente auto de infração, pode-se autuado um par de acusações fiscais. Falta de pagamento de ICMS por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas indevidamente consideradas como isentas e falta de pagamento de ICMS por não haver escriturado regularmente no livro de registro de saídas notas fiscais de sua emissão relativas a operações tributadas. Preliminarmente, né, o autuado ele sustenta duas causas de nulidade do auto de infração. O primeiro vício seria a inobservância ao previsto no artigo 34, inciso 7º da Lei 13.457 de 2009, haja vista que, no entender do autuado, ainda que estejamos a tratar de processo eletrônico, haveria de constar da peça acusatória a chancela e a assinatura eletrônica do auditor fiscal autuante. Não comporta acolhida a alegação recursal. Impede notar que, na hipótese de lavratura de auto de infração eletrônico, situação expressamente prevista no artigo 25 da Portaria CAC 198 de 2010, a assinatura do agente autuante é dispensada porque a identificação é gravada por meio eletrônico, conforme previsto no evocado inciso 7º do artigo 34 da Lei 13.457 de 2009. O auto de infração em apreço não é apócrifo. A identificação do auditor fiscal autuante consta da folha 7 e o uso de recurso tecnológico tem amparo legal. Note-se que a jurisprudência invocada não socorre ao autuado, porquanto não tratar de auto de infração eletrônica. A segunda admissão diz respeito à necessidade de prévia análise do trabalho fiscal pela Comissão de Controle de Qualidade que trata a Portaria CAC 115 de 2014. E não existiria nos autos a comprovação da adoção de tal providência que, no sentido autuado, seria essencial a validade do auto de infração. Rejeita-se a preliminar. Conquanto o parágrafo único do artigo 2º da Portaria CAC 115 de 2014 estabeleça que a lavratura do auto de infração para a constituição do crédito tributário apenas pode ser efetivada depois de referendados os trabalhos fiscais por meio do controle de qualidade, a ausência da juntada aos autos de prova documental a comprovar a realização do controle de qualidade não compromete a validade do auto de infração, desde que relevante para demonstrar o cometimento das infrações que são imputadas ao autuado. De certo que não há, na referida portaria, dispositivo a exigir a comprovação da efetivação do controle de qualidade ou a notificação do contribuinte acerca da realização do procedimento. A despeito disso, há que se ressaltar que resta assegurado ao contribuinte o direito de vista e mesmo de obtenção de cópia de tal procedimento administrativo de que foi parte, na repartição fiscal de sua vinculação. Mas observe-se que tal procedimento não influi no aperfeiçoamento da atividade de lançamento de ofício. A observância dos pressupostos vinculados no artigo 34 da Lei 13.457 de 2009 é o que basta. Deve ser afastada também a alegação de que a relevância da citada prova para a análise da legalidade do presente AIM encontraria rimo nas disposições do artigo 10 da Portaria CAC 115 de 2014, que estabeleceria hipóteses e pressupostos que autorizariam a não lavratura nos autos de infração, os quais já estariam devidamente preenchidos no caso dos autos. Nesse particular, peço atenção ao que dispõe o caput e o inciso 1 da mencionada portaria. Como se vê, o aparato legal invocado pelo autuado é inócuo para o deslinde da controvérsia, vez que as condutas infracionais relatadas no AIM implicam falta de pagamento do imposto, e, portanto, sequer configurariam hipóteses em que a Comissão do Controle de Qualidade estaria autorizada a analisar e decidir pela não lavratura do AIM. Diante do exposto, revela-se incabível a alegação de invalidade do AIM por inobservância que determina a Portaria CAC 115 de 2014. Analisados e rejeitados as preliminares arguídas, passo então ao exame das alegações recursais de mérito. Em sua peça recursal, o contribuinte retoma o argumento defensório de insuficiência dos elementos documentais para comprovar a infração, bem como a alegação de insuficiência do relatório circunstanciado a demonstrar o motivo pelo qual estaria excluído da isenção prevista nos artigos 168 e 169, anexo 1 do RICNES. Sem razão autuada. Esquadrinhando os autos, observo, por um lado, que o embasamento fático-jurídico das acusações fiscais se encontra devidamente delineado na peça acusatória e episodial e no relatório circunstanciado de folha 8 a 15. A autoridade fiscal narra que o estabelecimento autuado atua no ramo de comércio de cesta de alimentação, cujos destinatários são predominantemente empresas constituídas, contribuintes ou não do ICMS. Relata que arroz e feijão são os itens preponderantes tanto nas compras como nas vendas do autuado, o qual,
no período objeto da atuação, se valeu da isenção prevista nos artigos 168 e 169, anexo 1 do RICNIS. Não obstante, na esteira do entendimento esposado na resposta à consulta 16.611 de 2017, o fisco aponta a inaplicabilidade do referido benefício fiscal a pessoas jurídicas contribuintes do ICMS, porquanto não serem estas os consumidores finais das mercadorias, havendo mais uma etapa de circulação. E este é o caso dos autos. Por outro lado, observo que o conjunto fático probatório apostado pelo fisco não deixa dúvidas acerca da materialidade das infrações apontadas. Os elementos constantes dos autos comprovam de forma satisfatória a acusação apontada pelo fisco. O contribuinte teria emitido notas fiscais relacionadas no demonstrativo anexo 1, referente a operações tributadas, considerando-as como exemplo, e deixado de escriturar regularmente no livro de registro de entrada, nota fiscal de sua emissão, relacionados no demonstrativo 2, relativos a operações tributadas. E, encontrando suficientemente instruído o auto de infração com documentos indispensáveis à demonstração das acusações fiscais imputadas, inclusive as notas fiscais e o livro de registro de saída, resta evidente a existência de vício cessanado e o nítido caráter protelatório da alegação de que o fisco não teria se desincumbido da obrigação de elaborar as provas necessárias. Adentrando um pouco mais ao mérito, o contribuinte sustenta a legitimidade da utilização do benefício de isenção fiscal previsto no Decreto Estadual 45.490/2000, RICNIS, nesse anexo 1, nos artigos 168 e 69, aduzindo a existência de equívoco na interpretação adotada pela autoridade fiscal para a expressão consumidor final. O cerne da controvérsia centra-se, então, na arguição acerca da adequada interpretação do conceito de consumidor final para fins da fruição da isenção prevista nos artigos 168 e 169 do anexo 1 do RICNIS, e a conformação desse conceito à figura da pessoa jurídica contribuinte que adquire arroz e feijão para o fornecimento de cestas básicas aos seus respectivos empregados. Para fundamentar juridicamente a sua pretensão, o autuado cita, além do artigo 2º da Lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor, a construção jurisprudencial definida pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1195/642. Para a compreensão exata do que aqui se discute, vale conferir o que preceituam os artigos 168 e 169 do anexo 1 do RICNIS, e aqui eu transcrevo esses dispositivos. Como bem se vê, a isenção prevista nesses artigos abarca operações com mercadorias arroz e feijão, operacionalizadas dentro do Estado de São Paulo e destinadas ao consumidor final. No caso concreto, não há dúvidas quanto à ocorrência de operações internas de saída de arroz e feijão, restando, portanto, perquirir se a pessoa jurídica adquirente das cestas básicas para destinadas a seus funcionários pode ser enquadrada no conceito de consumidor final. Doutor, eu peço desculpa, eu acho que tem uma obra aqui no teto, não sei se está no andar superior, não sei se está atrapalhando a minha leitura. Mas prosseguindo. Mas, antes de passar para a análise da viabilidade da tese recursal, vai aqui um parêntese para algumas considerações. Não se mostra cabível, sequer razoável, se alegar que estamos a tratar de empecilhos impostos pelo fisco à fruição do benefício da isenção fiscal pelo contribuinte. Contudo, creio que tal alegação decorra de mero equívoco interpretativo. Cumpre-me, então, rememorar que o regramento posto no inciso 2 do artigo 111 do CTN busca consolidar o princípio da segurança jurídica, exigindo a interpretação literal da legislação tributária, de forma a impedir que o aplicador da lei, substituindo a vontade do legislador, conceda isenções a casos não previstos. Exatamente essa é a norma a lastrear a Constituição feita pelo auditor fiscal atuante, a folha 10, que eu transcrevo o texto da manifestação fiscal. Posto tais considerações, retorna ao exame da tese recursal de mérito, que se alicerça no entendimento de que as operações em apreço devem ser analisadas à luz do conceito de consumidor pelo artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor e a construção jurisprudencial do STJ. Com efeito, é suscitando a construção jurisprudencial firmada pelo STJ que o autuado argumenta que, aqui eu vou abrir aspas e vou transcrever, fazer a leitura do que o contribuinte fala. Pela teoria finalista, não restam dúvidas de que se trata de uma relação de consumo, a transação comercial mantida entre a pugnante e as empresas que adquirem as cestas básicas e as fornecem gratuitamente para os seus funcionários, vez que o produto adquirido pela empresa, cesta básica, é excluído de forma definitiva do mercado de consumo, já que não compõe a sua cadeia de produção e não faz parte da atividade fim da empresa. Fecho aspas. A partida se faz necessário transcrever o conceito de consumidor, esculpido no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A par disso, observo que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a interpretação do conceito de consumidor trazido no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor à luz da teoria finalista do consumo, consoante-se decorrente dos seguintes entendimentos jurisprudenciais, e aqui eu transcrevo alguns entendimentos. Contudo, no caso dos autos, denota-se que a pessoa jurídica adquirente não utiliza os produtos em benefício próprio, isto é, para a satisfação de suas necessidades pessoais, mas com o interesse de repassá-lo a terceiros, os seus empregados. Na mesma linha, note que a pretensão do autuado de utilizar o conceito consumidor final trazido na resposta à consulta 21.159 de 2020, com o fito de legitimar a aplicação do benefício fiscal da isenção às operações e comércio, esbarra na leitura incompleta que faz da definição trazida pelo órgão consultivo da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Confira-se. No item 7 dessa resposta à consulta, consta que esclarecemos que o consumo final indica o encerramento do ciclo de comercialização da mercadoria, ou seja, o produto será utilizado para satisfazer o próprio adquirente, independentemente de sua condição de contribuinte ou não do ICMS. Sublinha a expressão o produto será utilizado para satisfazer o próprio adquirente porque, embora olvidada na formação do argumento recursal, é nela que reside o cerne do entendimento esposado pelo órgão consultivo, que não por acaso coincide com aquele adotado na teoria finalista do consumo, evocada pelo autuado. Escorreita o entendimento fiscal de que os consumidores finados de mercadorias são empregados e não estabelecimento adquirente, vez que são eles, os empregados, que utilizam as mercadorias em benefícios próprios, isso é, para a satisfação das suas necessidades pessoais. A toda evidência, a teoria penalista do consumo, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, além de não dar suporte à tese formulada pelo autuado, aponta em direção contrária à pretensão recursal. Digo mais, ponderando que a controvérsia posta é a feita aplicação do direito tributário e, portanto, adstrita a seus limites, o que está em causa sob a ótica do ICMS é que os estabelecimentos adquirentes em questão praticam operações jurídicas que acarretam a circulação de mercadorias e a transmissão de sua titularidade aos consumidores finais, os empregados. Doutor, está complicado, mas vou continuando. Afinal, o inciso 1º do artigo 2º do RICMES é expresso no sentido de que ocorre para o tirador do imposto na série de mercadorias a qualquer título do estabelecimento do contribuinte. É interessante observar que os artigos 1º e 2º da Portaria CAT 154/2008 determinam que o referido estabelecimento emita, no ato da entrada da mercadoria relativamente a cada documento, nota fiscal consignando como destinatário diversos distribuição da mercadoria a empregados, com destaque do valor do imposto e escritura no livro de registro de saídas. No caso em tela, com as operações perpetradas pelo autuado, as mercadorias arroz e feijão não são excluídas de forma definitiva do mercado de consumo. Ao contrário, elas retornam para a cadeia de distribuição, se submetendo a mais uma operação de circulação, saída a qualquer título do estabelecimento contribuinte, que, como já dito, é objeto de tributação pelo ICMS. Nesse contexto, o quadro prático descrito pelo autuado, a realização de entrega das cestas básicas diretamente dos funcionários do adquirente, que, em tese, poderiam configurar operações triangulares ou venda à ordem, é inócuo para a solução da lide, porque, por si só, é incapaz de qualificar a pessoa jurídica adquirente como consumidora final. Há outro argumento a ser analisado. O contribuinte se insurge contra o entendimento firmado pela consultoria tributária, que foi 16.611 de 2017, que foi citada pelo auditor autuante, dizendo que se está a aplicar tratamentos tributários diferenciados para situações práticas idênticas. Aí que eu cito a resposta à consulta e digo, sem delongas, registro que a insurgência recursal não pode ser acolhida. As situações ponderadas não são idênticas. Diferentemente do caso dos autos, o fornecimento de cesta básica para estabelecimento não contribuinte do imposto é uma situação jurídico-tributária terminativa. Haja vista que, na hipótese, a mercadoria não se submeterá mais a nenhuma operação de circulação objeto da tributação do imposto. À vista disso, e atento às nuances da matéria, foi que o órgão consultivo da Secretaria da Fazenda se manifestou. E aí eu digo que é manifestamente equivocada a alegação de recursal de que a Secretaria da Fazenda criou uma definição própria de consumidor final. E não existe definição própria da Secretaria da Fazenda, mas interpretação à luz da legislação tributária. Sequer estamos diante de conflito de normas jurídicas. Para terminar, tenho que relevante a solução da controvérsia, é o que dispõe o artigo 111, né? E digo que a interpretação literal nos otorga de isenção
e que não há, né, como se aplicar, né, se estender, né, o benefício fiscal a operações com destino que não seja consumidor final. Não é cabível que a isenção do imposto seja concedida à saída interna de arroz ao consumidor final, seja estendida a operações de venda a pessoas jurídicas contribuintes. Essa pretensão extrapolaria as bases legais do benefício. Em relação ao item 2, o contribuinte não contesta precisamente a falta de escrituração de documentos fiscais, então eu tomo isso por incontrovérsia. Então, não existe mais matéria de fato a ser esclarecida, então eu digo que dispensando a realização de diligência, juntada de provas, não há previsão para juntada posterior, então eu mantenho as acusações fiscais objeto do item 1 e do item 2. Em relação à multa, eu digo que estão em conformidade. O contribuinte solicita a redução da multa, mas arrimado no argumento puramente de confiscadoriedade, então eu digo que nesse caso não se aplica, né? Já existe entendimento da própria Câmara Superior nesse sentido. Em relação à atualização do valor básico da multa, eu cito a súmula 13. Em relação aos critérios de cálculo da multa, né, eu também digo, né, que tem que se diferenciar o termo para atualização do valor básico daquele que é referente a juros de mora incidente, caso não haja previsão, o recolhimento regular da data do vencimento. E nesse caso também, o lançamento de 14/3/2022, abarca fatos posteriores a 10 de novembro de 2017, então não se aplica também a súmula 10 revisada nessa situação. Então, diante de todo exposto, conheço do recurso ordinário, mas parcialmente o recurso ordinário, e nego ele provimento. Vou fazer uma correçãozinha aqui só. Como voto, doutores? Desculpe-me mais uma vez. Perfeito. Muito obrigado, doutora Luciana. Parabéns pelo voto, bastante completo. Essa matéria não é uma matéria fácil. As questões preliminares, efetivamente, a doutora tem toda a razão, na minha opinião. E também no mérito eu acompanho, porque essa é uma posição adotada pela Fazenda, apesar de ser uma matéria que tem as suas discussões ainda no seio do tribunal, né, a respeito do fato de se há ou não circulação, né, se é ou não consumidor final, né, a empresa que entrega cestas básicas para os seus empregados, né. Nesse ponto eu acompanho a doutora, é uma posição já adotada na Fazenda e bastante fundamentada. E acompanho integralmente o voto, foi muito claro, muito bem colocado, né? Então, vou passar a palavra para o doutor Eduardo. Eduardo. Bem, eu já tinha conhecimento de situações em que tentam se criar embaraço à fiscalização. Agora, embaraço à leitura de voto é a primeira vez que eu vejo, e a doutora Luciana, mais uma vez, enfrentou muito bem essa situação. Eu também vou acompanhar a juíza relatora, né? Entendo que o documento não é apócrifo. Em relação a essa exigência de referendo, né, da Comissão de Controle de Qualidade, eu tenho um posicionamento que distorce dos demais colegas, mas, como eu também já manifestei em outras oportunidades, por uma questão de eficiência, de celeridade do processo administrativo, eu vou deixar de manifestar, porque o resultado, né, tem sido sempre pela não necessidade desse documento. Em relação ao mérito, mais especificamente questão atinente ao conceito, né, de consumidor final, o que me chamou a atenção positivamente no voto da juíza relatora foi a menção de que os empregados, né, a quem são dos clientes, né, ou melhor, dos adquirentes, a quem são distribuídos gratuitamente essas cestas básicas, são aquelas pessoas que utilizam essas mercadorias em benefício próprio, né, para satisfação das suas necessidades pessoais, sendo aí relevante o fato de ser ou não contribuinte do ICMS. Né? E aí ela bem coloca, reproduz o item 7 da resposta à consulta 22159 de 2020, foi trazida pela própria recorrente no seu recurso ordinário. E ela coloca o seguinte: olha, o contribuinte fez uma leitura incompleta da definição do consumidor final nos termos dessa resposta à consulta, porque, pelo que eu li também da peça recursal, o contribuinte ele só comenta: olha, o consumo final indica o encerramento do ciclo de comercialização da mercadoria.
mas aí no voto da relatora, ela complementa o que é dito nessa consulta, nessa resposta, que é, ou seja, o produto será utilizado para satisfazer o próprio adquirente, independente de ser ou não consumidor do ICMS. Então, acho que esse é um fato, né, uma situação fatual importante, e que, para mim, aí, até mais do que outros elementos trazidos no voto, define quem é o consumidor final. Então, o adquirente não é consumidor final, por essa razão, não estaria albergado aí pela isenção contida no artigo 168 e 169 do anexo 1 do RICMES. Em relação aos demais pontos, eu também acompanho o relator. Perfeito, doutor Eduardo. Também a análise feita pelo doutor Eduardo aí é bastante ampla, né, do voto, e eu concordo plenamente. Eu vou passar, então, a palavra ao doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo. Primeiro, parabenizar a doutora Luciana, tanto pelo voto quanto pela capacidade de manter a paciência, porque obra, nesses momentos, as piores coisas que acontecem. Mas a gente conseguiu entender, ouvir direitinho o voto. Eu entendi a primeira vez que eu pego essa situação fática, então, mas eu entendi muito bem a situação que ocorreu na empresa e a situação que a doutora Luciana colocou para manter a autuação. Eu concordo também, acho que em nenhum momento você consegue ter essa definição do consumidor final, né? Ele não consegue alterar essa definição, o recorrente. Então, eu concordo, acho que com os demais julgadores, e vou votar conforme o voto da doutora Luciana. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Ricardo. Senhor presidente, também nada a acrescentar, só parabenizar aí pelo o excelente voto da doutora Luciana, como sempre é a praxe dela fazer. Muito bem, muito bem. Estamos, então, em acordo aqui, né? Há uma convergência. Eu vou, então, encerrar os debates. A doutora Luciana já registrou seu voto pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso. Vou pedir para que os colegas marquem a presença para a votação. Vamos iniciar a votação. A votação realizada, o processo de Cesta de Alimentos Nutribem Eireli, AIM 4147804, teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente, negado provimento em decisão unânime. Esse foi o nosso processo, segundo e último processo aqui da pauta. Vamos, então, encerrar a sessão de julgamento de hoje. Eu agradeço a presença de todos. Como é de praxe, eu vou passar a palavra para cada um para um breve encerramento. Agradecer e desejar que estamos iniciando o ano, que seja um ano frutífero, né, e bastante, muita paz, muita saúde, né, seja mais um ano de uma produtividade muito boa para nós no tribunal, que a gente sempre deseja, né, que os julgamentos sigam da melhor forma possível, em ambiente de respeito, cordialidade, gentileza e, acima de tudo, um trabalho técnico bem feito, né?
que é o que a sociedade espera, né, deste trabalho aqui. Muito obrigado. Até a próxima sessão. Doutora Luciana. Apesar eu vou ser breve por causa do incômodo, também gostaria de desejar a todos aí um ano de muito sucesso, muita saúde, agradecer a participação de todos, doutor Eduardo, doutor Rodrigo, doutor Ricardo, presidente também, parabenizo aí pelo voto, e desejar a todos aí uma ótima semana. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Bem, também gostaria de agradecer, parabenizar o doutor Maluf, a doutora Luciana pelos ótimos votos, a presença dos doutores Rodrigo e Ricardo, desejar também um ano bastante produtivo e, o mais importante, com muita saúde a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Rodrigo. Eu queria agradecer mais uma vez por poder a oportunidade de participar, né, do julgamento. Acho que para mim é sempre muito bom conhecer coisas novas, discutir coisas novas. Então, agradecer mais uma vez a participação e um bom ano para todos. Sempre desafiador, mas sempre lutando para o melhor. Sem dúvida, doutor Rodrigo. E seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Doutor Ricardo. Senhor presidente, eu gostaria também de agradecer aí a participação, mais uma sessão realizada aqui, que eu não sou titular de nenhuma Câmara, eu sou sempre substituto, então vai pulando de várias, e é sempre um prazer participar aqui da primeira Câmara Julgadora com a condução do senhor, e com os nobres julgadores aí. Também desejo a todos um bom ano, com muita harmonia e paz nesse mundo aí. Muito obrigado. As palavras de todos nós aqui sejam abençoadas e ouvidas, né, e serão. Então é isso. Muito obrigado pela sessão de julgamento de hoje. Nos vemos na próxima sessão. Obrigado, doutor Ricardo, também. E eu não sei se a doutora Luciana vai estar na próxima sessão. Ainda estará, né? Pediu afastamento só. Estarei, sim. Doutor Eduardo também, né? Então, nos vemos na próxima sessão. Tenham um bom dia. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 17 de janeiro de 2023. Tenham um bom dia. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau.